Charles. Resident Evil Reckon está mesmo tão ruim quanto os Resident Evil 6. Gostei, Charles. Vamos lá, galera. Tamo aí quase botando as mãos no Resident Evil Requiem. Falta um pouco mais de um mês. E parece que quanto mais coisas a Capcom mostra, mais discussões acontecem. Dessa vez é com o Leon, o personagem que todo mundo quer ver, mas que tem uma parte dessas mesmas pessoas que estão criticando a gameplay dele. Eu não vou ficar em cima do muro, tá? Vou deixar a minha opinião. Quero ver, viu, Charles? Geralmente você fica em cima do muro, viu, Charles? Sincera nesse vídeo aqui sobre... Mas por que estão reclamando da gameplay do Leon, cara? Ai, vai. Essa ação... Cara, a internet, cara, vou te falar, tem que acabar com rede social, mano. É o fim do mundo. Toda do Resident Evil Requiem. Então já deixa o like no vídeo, tá chegando e eu conto com o apoio de vocês, é apenas um clique. Se inscreve no canal para receber todos esses vídeos daqui até o lançamento e depois também vão ter uma maratona de vídeos. E também, se vocês quiserem receber antecipadamente esses mesmos vídeos, considere se tornar membro. Além de receber antecipadamente, você ainda aparece nos vídeos, o seu nome aparece no vídeo, ok? Ok. Então, me ajuda aqui se tornando membro também, ok? Isso. Valeu demais. Ajuda o Charles. Vão lá e se tornem membros de seu canal. Bem, recentemente a Capcom fez um showcase e mostrou diversas partes de gameplay com o Leon. Vale lembrar, primeiramente, que temos a volta dos zumbis, dos Zambas. Ele falou a palavra proibida. A palavra proibida, galera. Os temidos zumbis. Dele? Pois é, isso já era uma coisa que a gente vinha pedindo há anos. Eu sinceramente não via graça nenhuma nessas mudanças que a Capcom foi fazendo ao longo dos anos. Não tô dizendo aqui, tá, que Resident Evil se resume apenas em zumbis, calma, não tô falando isso. Eu explico. Até se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando sobre o que eu acho, do que é a essência de Resident Evil, mas eu considero que sim, os zumbis fazem parte, assim como outras coisas também. Cuidado, Charles, cuidado, entendeu? Que os Enzos com a foto do Resident Evil 2 Remake no perfil vão ficar muito chateados. Essa é que é a verdade. A gente sabe que eles não jogam nada, não conhecem nada da franquia, mas eles querem dizer que zumbi não significa nada. Virou a página. O que importa é agora, entendeu? O Resident nasceu em 2023. Lógico, gente, falando sério, lógico que os zumbis são de suma importância nessa franquia. A gente tá falando de um personagem que é muito importante. Eu tô falando dos zumbis mesmo, né? O Resident Evil conta com vários personagens que são icônicos, e aí tem os Jedis, né, que a gente já sabe quem são. Tem os mapas, e eu tô falando de Raccoon City, a mansão do Resident Evil 1, o trem do Resident Evil 0, não é verdade? A gente tem a própria Raccoon no 2 e no 3. A gente tem, por exemplo, no 4, a gente tem o Leon, mas a gente tem a Vila, que também é um personagem muito importante. A gente não pode esquecer que os inimigos de cada jogo, principalmente quando você fala do 4, né? Você pega no Resident Evil 4, os ganados são uma atração absurda. O Monstro do Lago, não é? Bitores, Lord Sadler. São peças importantes, assim, a gente não pode esquecer. E os zumbis é o que carregou e acarretou todo o desenvolvimento da franquia. Não, vou repetir, não, meu amiguinho fraquinho de intelecto. Zumbis não resumem o que é Resident Evil. Sim, meu amiguinho, as armas biológicas, tem sapo, tem isso, tem tudo aquilo. Mas os zumbis, você querendo ou não, são os inimigos mais populares e importantes da franquia. Aliás, vamos dizer mais coisas óbvias. Os zumbis talvez sejam as criaturas mais famosas da cultura pop, mais exploradas, mais saturadas da cultura pop. Então, é isso. Zumbis de volta. Croizão, pra que tanta ironia? É porque eu não gosto de gastar
munição com essa mesma galerinha que são muito burros. Não tá. Desculpa, me passei. Fui ignorante. Essência de Resident Evil. Como eu disse antes, eu sei que As boas. Resident Evil não se resume a apenas isso, apenas Ah, em vamos lá. zumbis, mas eu acho importante tê-los também. Eu sei também que os ganados, os diavos, os madines são armas biológicas que fazem parte da história. Eu entendo ter eles naqueles momentos, mas cara, licanos, mofados, como assim, mano? É. E eu falei na época, né? Porque, cara, eu dou quem doer, mano. Eu falo na época o que a galera não tá pronta pra falar naquele momento e vem falar 2 anos depois. Não tô falando do Charles, tá? Mas hoje é como um acordo, né? Porra, lobisomem e tal. Mas quando eu falei na época, ai, mas é que, ai, não tinha cobra. Ai, só quer saber de zumbi. Ai. Agora todo mundo entra num comum acordo, que eu tô acostumado, mano, de falar um bagulho, depois todo mundo fala a mesma coisa. Me batem, depois todo mundo fica repetindo a mesma coisa. Enfim. Vamos lá. Aonde Resident Evil ia chegar viajando aí nessas coisas? Daqui a pouco vamos ter vampiro, quer dizer, já tem, né? Quase já tem. Ou vai ter pé grande, chupa-cabra e por aí vai. E o que mais ia ter se... Eu lembro, desculpa, tô parando pra caramba, né? Mas eu lembro que a gente fazia uma... Sempre apostava, quem vai chegar no espaço primeiro? Velozes e Furiosos ou Resident Evil? Aí o Velozes chegou primeiro, ganhou. A Capcom tivesse aquela pegada, mantivesse aquela pegada do Village, que já é muito viajado, não é verdade? Enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é, eles acertaram bastante nessa volta dos zumbis, que na verdade não são exatamente os mesmos zumbis de antes. Aqueles lerdões que a gente conhecia na trilogia inicial, agora eles são um pouquinho diferentes em termos de comportamento, saca? A Capcom já explicou que eles vão manter um certo padrão de comportamento, digamos assim. Isso é legal, né? Porque eles vão ter essa memória muscular de quando eles estavam vivos. Então eles vão repetir, fazer movimentos de quando que eles faziam, né? Enquanto estavam vivos. Isso é muito legal. Por exemplo, o produtor até explica que uma faxineira, por exemplo, mesmo infectada, mesmo se transformando em zumbi, vai continuar limpando ali o local. A mesma coisa vale para um zelador, para um cozinheiro, ou seja, eles vão continuar fazendo algumas tarefas que eles faziam quando ainda eram vivos. E por isso, alguns deles vão carregar algumas armas brancas também. Tem facas, tem um até mesmo que aparece no showcase, que ele carrega um suporte, aquele suporte de soro, de sangue de hospital, saca? E com certeza eles vão atacar usando essas coisas. E onde eu quero chegar com isso? Vamos onde? lá. O Leon, galera, já tá chegando na casa dos seus 50 anos. Ele não é mais aquele policial novato que muitos de vocês conheceram no Resident Evil 2 Remake de 2019. Is anyone here? Jesus. A franquia toda tá fazendo 30 anos. O Leon apareceu pela primeira vez em 98. Eu mesmo tinha 7 anos na época. Na história do 2, que se passa em 98, o Leon tinha 21 anos, ele nasceu em 77, então faz as continhas aí pra você ver. De 98, quando ele tinha 21 anos, Isso. até 2026. Quando eu disse que ele tá chegando na casa dos 50 anos, não é brincadeira, tá? Do 2 até o Requiem, passando pelo 4, pelo 6, pelos filmes e as animações também, o Leon já tem muita experiência com armas biológicas e no combate a elas. Não tem como deixar a mesma gameplay da Grace pro Leon também, não faz sentido isso. Por isso eu disse lá no começo que eu passo o pano sim pra gameplay que foi mostrada do Leon até então. Se é pra ser realista, entre aspas, até porque no mundo real não existem armas biológicas, pelo menos por enquanto, como as que tem no jogo, mas se é pra deixar o jogo mais realista, nada melhor do que o Leon ser o Leon, não é verdade? Sim. O cara que desde o Resident Evil 4 já dava o seu show na hora de derrotar os inimigos, ele já fazia isso nos jogos anteriores.
tô prestando atenção aqui, tô ouvindo tudo que o Charles tá falando. Eu já sei onde ele vai chegar, mas eu quero a conclusão, que eu quero a opinião de vocês. Vai lá. Ele já fazia o suplex, suas piruetas, acrobacias na hora de derrotar os inimigos. A Capcom manter isso no Requiem só deixa as coisas mais coerentes, digamos assim. Eu particularmente ficaria surpreso se a gameplay dele não fosse assim, fosse normal, sem essas finalizações dos inimigos. Eu até fico impressionado das mesmas pessoas que queriam ver o Leon no jogo, agora criticando a gameplay dele, que tá parecida com Resident Evil 6, ou com ação muito exagerada. E é claro, eu respeito quem tem essa opinião, eu só tô deixando aqui a minha versão, a minha visão e os meus argumentos. Se você discorda de mim, pode comentar embaixo numa boa, nunca censurei nenhum comentário que faz alguma crítica construtiva ou que discordasse de mim com educação. Se você discorda de mim, vamos conviver numa boa, curtir o lançamento do Requiem, jogar muito, e é assim que deve ser. Eu, inclusive, já disse aqui no canal que se eu fosse responder qual o pior jogo da saga principal pra mim, eu já cansei de dizer que eu acho que é o 6. A história dele é boa, eu gosto da história, ele tem alguns pontinhos aqui positivos, mas em termos de gameplay, cara, é o pior pra mim sem dúvida. Ele e o Village eu poderia citar aqui também, mas o 6 eu acho o piorzinho de todos. E tem gente aqui no canal que gosta dele, tem até amigos meus que gostam dele. Tem uma coisa que acho que é senso comum, a gente sempre diz isso, a gente sempre fala, a gente sempre... Mas vamos lá. Jogar co-op, o 5 e o 6 é gostosinho, né? Jogar com um amigo, ao vivo aqui, que nem abrir live. Vou jogar aqui, eu e Dinata, eu e Juragão, eu e Zero, eu e Charles, entendeu? Maneiro, você se diverte. Eu acho que como jogos single player, são uma aberração, cara. São uma aberração. Mas aí também é só a minha opinião. E quanto ao que ele falou ali, que o Leon já sempre foi esse Jedi, eu não sei porque agora estão reclamando disso, porque, gente, vamos saber separar as coisas, os tipos de ação. Vamos elevar um pouco a nossa discussão, tá? Uma coisa é o personagem ser badass. Uma coisa é o personagem ter recursos. Bater, ter o machado, fazer ali acrobacias, lutas coreografadas. Uma coisa é o personagem ter recurso. Outra coisa é a ação desenfreada do jogo, da estrutura do jogo. Uma coisa é o Leon ser um cara muito bem treinado, ter os seus recursos. Outra coisa é você lutar contra a porra de um Magneto, contra o Exterminador do Futuro, zumbi de VR, essas bostas. São coisas completamente distintas. A galera confunde a tal da ação exagerada com o Leon ter esses recursos. Então sim, ele é um cara que já tá nos seus 50 anos, manuseia a arma desde sempre, tá acostumado com o apocalipse zumbi. Sim, ele vai matar um zumbi como se fosse um pedaço de bosta. A Grace não. Então sim, pra mim, em tudo que eu vi até agora, que tem coisa que eu não posso falar, tá balanceado no novo. Posso chegar aqui depois e falar, não era o que eu estava pensando, porque zerei agora e tal. Agora, até esse momento de tudo que a gente viu, pra mim tá tudo certo. Mas sigamos. Também, e tá tudo certo, todo mundo convive de boa. Mas tem algumas pessoas que estão comentando por aí que a gameplay do Requiem tá muito parecida com o do 6, eu discordo. Nossa, mas quem fala isso, além de não entender de videogame, não jogou o 6... e provavelmente não viu com a bunda o trailer do 9. Não tem absolutamente nada a ver a gameplay do Resident Evil 9. Falo porque falo. Falo porque falo. E também não tem absolutamente nada, a não ser o chute que o Leon dá com o 6. Tá? Então, não. Você tá falando bobagem. Você tá falando bobagem. Além de não entender de videogame, você não viu direito essa gameplay. Tá muito parecido pelo que a gente está vendo nos trailers. Tá? É uma mistura do Resident Evil 2 Remake com 4 Remake. É isso, você vai ter umas movimentações a mais. Calma, vocês estão muito estressados.
A câmera do 6 é bem estranha, pelo menos pra mim, tá? O jogo é muito corrido, muita ação, não tem um respiro, toda hora um Quick Time Event, inimigos por todos os Ué, lados como é que alguém pode falar que tá parecido com isso aqui, pra gente? você metralhar. Não, peraí. Pelo menos pra mim. Inimigos Que é por isso? todos os lados pra você metralhar. Não, o quão entende de videogame a pessoa que fala que tá igual? Aí é demais pra mim. Já o Requiem, pelo menos no que vimos até agora, ele é mais cadenciado, apesar de ter esses momentos de mais ação. O que comprova isso é o fato de termos a Grace no jogo, já que foi mostrado que o gameplay com ela vai ser mais cadenciado, no stealth, mais de boa. Com ela, com certeza, você vai precisar gerir um pouco mais os seus recursos, fora os puzzles que o jogo deve ter também. No Saints não tem puzzle direito, é andar pra frente e matar inimigos. Basicamente é só isso. No Requiem é bem provável que os dois vão ficar se revezando ali, uma hora ou um capítulo é com a Grace, outra hora com o Leon e por aí vai. Então, pelo menos pra mim, é normal o Leon ser assim, a gameplay do Leon ser assim. O cara tem quase 30 anos de experiência derrotando armas biológicas, fora os inúmeros treinamentos que ele deve ter tido ao longo desses anos. Como eu falei antes, eu ficaria assustado se a gameplay dele não fosse assim. Claro que eles também não poderiam exagerar muito, como se fosse a Alice nos filmes, e realmente eles não fizeram isso. Tudo que foi mostrado até agora tá dentro do padrão Resident Evil e dentro do padrão do que nós esperamos do Leon, pelo menos eu, tá? Essas finalizações aí lembram um pouco The Last of Us, por exemplo. The Last of Us tem muito disso também, e se eles inspiraram nesse jogaço que é The Last Ótimo, que se inspirem. Que aqui a gente tá falando de Elite. of Us, para fazer essas finalizações, é aí que eu passo o pano mesmo. Eu vendo o showcase, não senti hora nenhuma que a gameplay tinha muita ação. Aliás, o local ainda é bem apertado, bem fechado. O sanatório parece ser bem obscuro, com muitos segredos, com O corredores. Charles é bom, pô. Vocês são loucos. A gente fica brincando aqui, todo mundo um com o outro, gente. Mas todo mundo que tá na live aqui é profissional pra caralho, mano. Vocês têm que separar aí a zoeira, pô. A galera que tá com a gente aqui é a galera muito qualificada, mano. É que a gente fica se zoando o tempo inteiro, mas todo mundo é qualificado. Que você pode topar com um zumbi ou perseguidor, ainda vai dar medo, mesmo jogando com o Leon. Cara, tem um açougueiro ou cozinheiro que aparece no trailer, que eu mesmo controlando o Leon usando a shotgun, e eu ainda Fala, vou ter Zeda. medo de enfrentar ele. Fora aquele gordão cabuloso que tapa o cenário inteiro, que aparece do nada no final do showcase. Mesmo se eu estiver controlando o Leon com uma bazuca, eu ainda vou ficar com medo de enfrentar ele. Além disso, tem os próprios inimigos normais, como os zumbis mesmo. Eles vão usar armas. Cara, a pegada desse jogo é uma mistura do 2 remake com 4 remake, tá, gente? Esqueçam essas bobagens aí de parece R6, né? É uma mistura do 2 com 4. Brancas E aí eles adicionam mais movimentos. e vão te atacar usando ela, faca, facão, tem até a serra elétrica também. Fala, Gustavo. Ou seja, ao todo vão estar mais difíceis de derrotar. Então todos esses upgrades, digamos assim, né, na gameplay, são muito bem-vindos, pelo menos pra mim. É realista mostrar que o Leon tem mais experiência que a Grace. A Grace, mesmo sendo uma agente treinada do FBI, ainda não tem muita experiência com armas biológicas. Aliás, não tem nenhuma, diferente do Leon, que já tem quase 30 anos só de experiência com isso. Então é meio que óbvio a gameplay dela ser mais cadenciada, mais de fugir no stealth mesmo, ela sentir mais medo, ficar ofegante, enquanto o Leon faz suas piruetas, suas piadinhas. Think I want a second opinion. Além disso, ele vai poder pegar as armas dos inimigos, como ele faz com a serra elétrica. Isso tudo são realismos que os produtores querem entregar para o jogo. Lembra que eles mesmos disseram que o jogo seria surpreendente, que seria o mais ambicioso de todos.
Aqui eles estão acertando demais, ia ficar muito repetitivo manter a faquinha para atacar os inimigos. Agora o Leon tem uma machadinha, eu gostei disso também. Ele tem mais opções de finalizar os inimigos. Os próprios inimigos estão mais diferentes também, com seus comportamentos diferentes, com ataques diferentes. Tudo isso para não ficar repetitivo. Claro que ainda vão ter alguns elementos que a gente já viu em outros jogos, como o ir e vir de itens, os puzzles, aquele lance de você pegar uma chave lá na frente, ter que voltar para abrir uma porta que revela um puzzle, para você pegar um item que vai abrir uma outra porta e por aí vai. A Capcom tá misturando a essência do que é Resident Evil com elementos novos e que fazem sentido. Eu, por exemplo, já tô cansado de Residentes, Evils, Villages da vida. E pelo menos até então eu tô vendo a Capcom acertar e muito até aqui. Claro, eu posso me enganar no lançamento e ser totalmente diferente? Sim, mas o que eu tenho para analisar até agora, eu vejo que eles estão acertando. Mas o que vocês acham? Comenta aí que eu quero saber. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Tá com muito... É isso, gente. Dá pra falar muita coisa, tem que esperar sair, mas tudo que eu tô vendo desse jogo aqui, eu tô curtindo bastante, tá? Tô curtindo bastante. Assim como eu curti quando eu vi, por exemplo, o 4 Remake, né? Eu gosto bastante do Resident Evil 4. Não é meu top Resident, não entra no meu top 3, mas eu gosto do Resident Evil 4. E o remake foi muito bom. E esse aqui tá com uma vibe muito, muito parecida, assim, apesar de que o Leon tá muito mais experiente, muito mais forte, né? Mas eu tô animado, cara.